Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Vou aguardar o pessoal entrando, acabei de começar, então vou começar agradecendo enquanto o pessoal entra aí na live. Olá, seja bem-vindo, todos os irmãos aí, muito bem-vindos à live de hoje. Eu quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui fazendo essa live, trazendo conhecimento e compartilhando conhecimento. Vou me apresentar. Meu nome é Fábio Viana, eu sou membro do CURET e faço parte do grupo de instrutores do CURET e também sou ator, diretor e professor de teatro. Inclusive, ano passado, eu trabalhei junto com a Estela Verante, uma irmã nossa, amo muito, no grupo de teatro Curativo Curati, onde fizemos a peça Memórias. Foi muito impressionante essa experiência. Eu agradeço muito ao Curati por todas as experiências aqui hoje. Meu tema é reencarnação. É um tema extremamente polêmico, tem muitos pontos de vista e nós vamos falar hoje, mas antes, já entrou aí alguns irmãos e amigos, eu quero fazer a prece inicial e peço que todos me acompanhem, por favor, irmãos. Fechem seus olhos, respirem profundamente 3 vezes. Mais uma vez. Eu quero pedir ao Criador de tudo que é, que na noite de hoje possamos afastar qualquer julgamento, deixar todas as barreiras e que possamos nos conectar com todo o conhecimento que aqui será compartilhado. Podemos expandir a nossa consciência, a sua presença de todos os seres divinos, dos mentores individuais de cada um de nós hoje. Peço a presença dos mentores do Curati e todos aqueles seres de luz, para que hoje seja uma noite de expansão, de compartilhar. Gratidão, assim já é. Bom, aqui algumas pessoas novas, eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Fábio Viana, eu sou membro do Curati, também faço parte do grupo de instrutores do Curati. Sou ator, diretor e professor de teatro. E o meu tema é a reencarnação. Como eu disse agora há pouco, é um tema com muitos pontos de vista, com várias visões, com muitas interpretações. Olá, todo mundo que está entrando aí, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Vamos compartilhar muitos pontos de vista, muito conhecimento para expandir a nossa consciência. Gratidão a todos aí que estão fazendo parte da noite de hoje. Bom, como eu disse, como existem muitos pontos de vista, eu poderia escolher um ponto e desmembrar esse ponto, ir a fundo nesse ponto. Por exemplo, na doutrina espírita, que é uma doutrina que se aprofundou nessa ideia da vida após a morte. Mas eu prefiro, como somos livres pensadores, trazer vários pontos de vista para que possamos juntos e tirarmos nossas conclusões. Qual faz mais sentido? Da onde veio isso? Da onde veio aquilo? Então, eu convido todos vocês hoje a fazermos uma jornada aí desde a antiguidade, vendo todas as versões de encarnação, suas similaridades, até os dias atuais. E aí depois nos perguntamos para que, se caso ela exista, a reencarnação. Por que temos que reencarnar ou não? Então, vamos lá? Vamos nessa jornada comigo hoje? Então, como eu disse, vamos até a antiguidade, para uma das religiões mais antigas, é o hinduísmo. O hinduísmo tem uma visão muito interessante sobre a reencarnação. E qual é a versão do hinduísmo? Ele tirou a reencarnação vendo a natureza, vendo que a natureza tem um ciclo, né? Primavera, outono, verão, inverno, e sempre retorna nesse ciclo e sempre vai. Aquela planta nasce, cresce, morre e depois nasce outra no lugar. Então, como o homem faz parte da natureza,
segundo as escrituras, que são os Vedas, são 4 livros dos linguistas, os Vedas, o homem faz parte da natureza, desse todo. Então, ele também deve, pensaram eles, ter este ciclo. Então, veio daí a ideia deles de reencarnação. De o homem estar juntamente com a natureza nessa roda que vai, que volta, por vários pontos. E quando, aí pensando ele, o homem deixar esse ciclo e olhar para dentro da roda, ou seja, quando o homem olhar para dentro de si, ele vai deixar este ciclo e vai se levar a um todo maior. Muito interessante, não é, irmãos? Temos outro ponto de vista da antiguidade, que é os tibetanos. Temos aí o Bardo Thodol, que é um livro chamado Livro dos Mortos Tibetanos, que traz com requintes e detalhes toda a vida após a morte até a próxima reencarnação. O processo que eles descrevem é da seguinte forma. Vamos lá, uma pessoa está agonizando, e aí, assim que é chamado um sábio, que tem conhecimento desse Bardo Thodol, e começa a falar sobre o Bardo Thodol, dizer, ó, se acalme, você está vendo isso, você vai passar por aquilo, você vai viver isso, você vai passar por esse obstáculo. Assim que esse ser passa, essa fase, a passagem para uma vida após a morte, este sábio que estava acompanhando vem 49 dias após a morte do agonizante para falar partes do Bardo Thodol no seu ouvido, para indicar o que ele está vendo, o que ele está sentindo. Então, é muito curioso. Faz-nos pensar, esse Bardo Thodol, que é o livro dos mortos tibetano, que alguém foi e voltou com todas essas informações devido a requintes de detalhes que ele tem até a próxima reencarnação. Então, são 49 dias até a próxima reencarnação. Podemos nos debruçar também a sabedoria egípcia, que é muito estudada hoje, muitos conhecimentos egípcios não chegaram até hoje e estão fazendo sentido, né? Segundo algumas pesquisas. A versão dos egípcios sobre a reencarnação é a seguinte. Haviam 3 mundos. Um mundo físico, onde moravam os humanos, vivem os seres humanos. Um mundo intermediário, e um mundo elevado, iluminado, cheio de luz, onde estão em todo, onde está o. Então, assim que esse ser que está nesse mundo inicial, físico, passa para um mundo intermediário levado pela deusa da morte, Anubis, ela encontra esse mundo intermediário Maat, a deusa da verdade e da justiça, portando 2 pratos. Ela retira uma pena na cabeça e coloca nesse prato. O outro, o recém-chegado, tem que colocar no seu coração. E se o seu coração for mais pesado que a pena de Maat, ele deve retornar ao mundo físico, uma outra vida, e tornar o seu coração mais leve. Olha que bonito. Achei essa versão muito linda. Só pode chegar ao reino mais elevado aquele que tem um coração leve. E não é um leve físico, peso, mas um leve de sentimentos leves, de atitudes leves, ter uma consciência mais elevada, um coração mais leve. Muito bonita essa versão de reencarnação dos egípcios. Foi uma das que eu mais gostei. Temos também aí a versão dos filósofos gregos, que são grandes pensadores da antiguidade, né? Temos aí a versão de Platão, de Aristóteles e até de Sócrates. Dizem os escritos que até Sócrates teve um momento nas suas declamações que foi inquirido sobre a reencarnação. Um interlocutor chegou e falou: Sócrates, da onde vêm os vivos? E Sócrates, utilizando a sua técnica da maiêutica, que é a técnica de retornar com uma pergunta à própria pergunta que foi lhe feita. Então ele retornou a pergunta dizendo: e da onde vêm os mortos? A pessoa espantou e falou: ué, os mortos vêm dos vivos. E Sócrates prontamente disse: então, os vivos vêm dos mortos. Reafirmando a sua ideia de reencarnação, esse ciclo, não é?
Podemos também ver várias versões em religiões antigas, como a religião iorubana, que é uma religião que tem muito, que deu origem ao candomblé atual, que é uma religião africana, que tem a ideia de reencarnação dentro do próprio seio familiar. Então, a pessoa morre e aí mais à frente ela se torna um neto, um bisneto, mas sempre do seu meio familiar. Chegando então a um momento bem crítico, onde tem muitos pontos de vista, e eu peço a todos aqueles que estejam ouvindo agora, todos os irmãos, que abram suas mentes, respeitem as interpretações, que é sobre o cristianismo. E eu vou falar que o cristianismo tem uma versão reencarnacionista na sua origem primitiva. E muitos intérpretes dizem que Cristo era reencarnacionista. Jesus Cristo era reencarnacionista. Eu até destaquei da própria Bíblia Sagrada, uma escritura. Nós conhecemos que faz parte da religião cristã, mas que tem muito conhecimento. Destaquei um momento em que deixam entender que João Batista foi aquele que promoveu a vinda do Messias. Ele seria a reencarnação do profeta Elias, que é um profeta que aparece no Velho Testamento. Então eu vou ler uma parte. Essa parte faz parte do livro de Mateus, capítulo 17, versículo 12 ao 13. Então é um momento onde os discípulos de Jesus Cristo o inquirem sobre a vinda dos escribas, dizerem que Elias teria que vir para promover, para engendrar a vinda do Messias. E ele responde Cristo neste momento. Ele é Elias, que havia de vir. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram. Mas fizeram com ele tudo o que quiseram, da mesma forma como o Filho do Homem. Ele será maltratado por eles. Então, veja essa parte. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que tinha falado. Então, nesta parte final, eles aceitam com muita naturalidade que João Batista era Elias. Então, podemos pensar que é uma interpretação, não é um conselho final, mas tem várias interpretações sobre esse assunto. Pois bem, após isso, podemos até falar sobre o Concílio de Constantinopla. O que é um concílio? Concílio é uma assembleia de bispos. E esse Concílio de Constantinopla, que aconteceu na cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul, foi feita em 553 depois de Cristo e foi promovida pelo imperador Justiniano. Mas, dizem os historiadores, isso está em registros históricos, muitos historiadores reafirmam essa versão, que foi estimulada esse concílio por Teodora, que era imperatriz esposa de Justiniano. Diziam que ela, em uma vida anterior, não uma vida anterior, mas quando era mais jovem, foi cortesã. E após ela subir ao trono, se tornando imperatriz, ela mandou matar todas as prostitutas, cerca de 500 prostitutas dos locais onde ela trabalhava, e algumas sacerdotisas pagãs também, que faziam parte do círculo de amizade quando ela trabalhava naquela região, para apagar a memória de quando ela trabalhava neste ofício. Pois bem, quando ela se tornou imperatriz, ela tomou um maior conhecimento sobre as escrituras e ficou horrorizada com a possibilidade de ela ter que pagar por esses atos infames que ela cometeu. E estimulou o imperador a fazer esse concílio e retirar a reencarnação da doutrina cristã. Dentre outros assuntos que foram tratados nesses concílios, mas esse específico falava também sobre a reencarnação. E até foi estipulado que seria feito o conceito de céu e inferno e que você teria que chegar à perfeição numa vida. E caso não chegasse e quisesse pagar a ideia das indulgências, onde você pagava com terras ou com valor em dinheiro para retirar os pecados. São fatos históricos que falam sobre este concílio. Então, até caso de gente que já havia morrido podia pagar. Pessoas podiam pagar para pessoas que tinham morrido para serem retirados dos pecados. Enfim, depois de se estabeleceu na doutrina espírita a ideia
de ressurreição, onde Jesus Cristo voltaria e todos aqueles que se tornaram adeptos dessa doutrina cristã seriam ressuscitados e voltariam para o reino dos céus. Como disse, é uma versão, é um ponto de vista, cada um tem o seu, e a gente pode refletir como livres pensadores que somos sobre esse assunto, ver fatos históricos, para não nos milindrarmos aí com vários pontos de vista. Pois bem, passam-se muitos anos da Igreja Católica com essa versão, e vamos aos dias atuais. Alguns pensadores aí no final do século XIX, começo do século XX, e falaram novamente sobre essa volta, sobre a reencarnação. Podemos tomar aí como base Helena Blavatsky, a fundadora da Sociedade Teosófica, que era uma teóloga, ela era uma médium que foi pesquisar em diversas cidades do Oriente espiritualidade. Ela era uma médium e sentia essa necessidade. Ela foi uma russa que saiu da sua cidade e foi, resumindo muito a história dela, que foi grande, ela foi estudar, se aprofundar em espiritualidade no Oriente. E trouxe muitos conhecimentos. E colocou em seus livros, como Isis Sem Véu, Doutrina Secreta. Ela passou também a fundar a Sociedade Teosófica, junto com outros que pensavam como ela. Foi até os Estados Unidos para promover as ideias que ela havia estudado. Enfim, ela trouxe muitos conhecimentos. E essa ideia também de a gente fazer parte de um todo, de estarmos aqui de passagem. Além dela, no final do século XIX, começo do século XX, temos aí Allan Kardec, que foi uma figura exemplar, o responsável por codificar as perguntas aí no Livro dos Espíritos, que ele codificou. Ele recebeu uma missão. O verdadeiro nome dele era Hippolyte Léon. E ele era um francês, um professor que era muito regenerado, era muito preso na coisa da ciência. Tanto que na época dele, muitos estudiosos falavam sobre fenômenos espirituais, que faziam mesas levitar, e ele achava muito errado, eram charlatões que estavam fazendo aquilo. E, inclusive, tem um filme, que é o Kardec, que conta a história dele. Ele foi impulsionado por um amigo a participar de uma dessas sessões, meio contrariado, até para verificar a veracidade dessas reuniões. Indo em uma, ele percebeu que ela tinha uma coisa diferente, que ela tinha uma certa verdade, e ele recebeu essa missão de codificar os livros, as perguntas feitas, que eram feitas por ele, mas eram respondidas pelos espíritos. E também recebeu a ideia de uma vida passada que ele teve. Ele tinha sido um druida, que é um sacerdote pagão, e ele tinha o nome de Allan Kardec. E ele adotou esse nome, Allan Kardec, como nome para escrever seus livros. E como era o processo de escrever os livros? Ele se juntou com alguns médicos em seu trabalho, e o médium incorporado, vamos dizer assim, respondia por meio de mentores às perguntas feitas por Allan Kardec. E assim ele escreveu muitos livros, como o Livro dos Espíritos, que eu disse agora, o Livro dos Médiuns, dentre outros. Pois bem, passei aí, irmãos, espero que todos estejam acompanhando, vendo todas as versões aí durante a história de reencarnação. Espero que tenham comparado as similaridades entre elas, elas são muito parecidas, tem certas diferenças, mas estamos na era de Aquário, né, irmãos? Uma era onde nós pensamos, refletimos, trazemos a tecnologia e também com isso a ciência. Então, eu me ativei a trazer um pouco das versões da ciência para a nossa palestra de hoje, para a nossa live de hoje. O que a ciência diz sobre a reencarnação? Será que existem pessoas que pesquisam cientificamente a reencarnação? Não só é uma versão da espiritualidade. E eu percebi que não. E venho trazer a vocês, para compartilhar esse conhecimento, da existência de diversos estudiosos na ciência sobre a reencarnação. Dentre eles, destaquei um muito famoso, que é o doutor, um psiquiatra chamado Ian Stevenson, que é um canadense, faz parte da Universidade da Colômbia, na Virgínia. E esse doutor Stevenson, há muitos anos, faz pesquisas profundas sobre a reencarnação.
Ele criou uma série de comunicação mundial, onde pessoas se comunicam com ele e falam se existe alguma criança que tem algum indício de uma vida passada. E ao ele ficar sabendo dessa criança, ele está falando sobre informações de vidas passadas, ele começa a pesquisar. Pesquisando, e se surge muitas informações, ele chega até a pagar, dizem lá, as pessoas mais próximas dizem que ele chega a pagar para ir até esse país e fazer pessoalmente um questionário sistemático para provar se é ou não reencarnação. E ele é muito, muito metódico. Claro que alguns cientistas não acreditam na versão dele, acham que é um charlatão, mas ele tem um trabalho muito sério. Inclusive, escreveu um livro, que eu anotei aqui, os 20 casos sugestivos de reencarnação. Então, ele escreveu um livro sobre esses casos que ele pesquisou. Quem quiser refletir, ler, é muito interessante. E ele até se contradiz, ele diz contra algumas outras técnicas que a ciência promove. Posso apresentar para vocês outra técnica que a ciência apresenta, que é a regressão. A regressão é uma técnica feita por também psiquiatras que trabalham com a hipnose. Estimulam o paciente, por meio da hipnose, a retornar a vidas passadas. E de que forma? Por quê? Porque eles acreditam que traumas de vidas passadas estão impedindo a continuação nessa vida. Então, muitos fazem essas técnicas da regressão e promovem de forma plausível. Mas o Dr. Stevens, nós estamos falando sobre ele, acredita que talvez os pacientes possam começar a fantasiar no meio da hipnose, então ele prefere fazer um método bem científico através de perguntas, e caso a criança não fale exatamente tudo aquilo que ele pergunta, ele abandona o caso, ele é muito rigoroso. Enfim, eu quero agora trazer para que vocês tenham conhecimento, para que nós compartilhemos conhecimento, é um caso de reencarnação que, hipoteticamente, foi comprovado, que é o caso de Shantideva. Uma menina indiana, no começo do século XX, ela viveu, e ela, desde muito cedo, falava sobre uma vida anterior, que ela viveu como Ludi. E ela falava do nome de um marido que ela teve, de filhos, sabia a cidade, o endereço, sabia muitos detalhes. Os pais achavam que a menina tinha uma espécie de deficiência, algum problema, e não deram atenção para a criança. Ela chegou na idade escolar e um professor começou a ouvir o que ela dizia e ficou muito curioso, muito ali pensando sobre o assunto, e resolveu pesquisar a existência deste suposto marido. Na outra vida ela se dizia chamar Ludi. E foi pesquisar a cidade que ela dizia que viveu. Enfim, e encontrou. E, sem o consentimento dos pais, pegou um trem e levou a menina até a presença deste homem e dessas crianças. E foi comovente, segundo os relatos, ao encontro deles. Porque Shantideva, que dizia ser Ludi, tratou as meninas como filhos do marido de uma forma muito carinhosa, e ela passou por uma bateria de questionamentos do marido e dos filhos que ficaram super comovidos, choraram e comprovaram que ela não poderia ser outra senão a Ludi reencarnada, porque ela disse coisas que ninguém saberia responder. Inclusive, ele diz nos relatos em que ela disse coisas que ele prometeu no leito de morte e não estava cumprindo. Olha só, ela foi lá para puxar o tapete dele, orelha, né, gente? Olha lá. Você não está cumprindo o que você prometeu no meu leito de morte. Vamos ver se você faz algo aí. Muito engraçado essa parte, muito interessante, ela meio que puxar a orelha dele. Dizem, foram muitos relatos, muitos pesquisadores pesquisaram a vida de Shantideva, e inclusive Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um líder da época na Índia, muito, muito presente, e ele pesquisou e ele mesmo atestou, aquele caso como um caso de reencarnação comprovado. Ela viveu toda a vida dela, e foi muito pesquisada por diversos pesquisadores, mas ela aparece, dizem alguns livros, tem um livro sobre a vida dela, que foi publicado em 1990 por um austríaco, e dizem que depois que ela teve esse encontro, ela começou a se desvencilhar. Ela até evitava
ter contato com todos esses pescadores. Ela parece que ela tinha que ter tido esse encontro com a família para desligar alguma coisa da outra vida para começar a ter uma nova vida como chance dele. Pois bem, irmãos, esses são os lados aí que eu trouxe da ciência, da espiritualidade. Fizemos uma jornada aí juntos. Espero que todos estejam acompanhando, estejam refletindo. Como o nosso próprio irmão Ronaldo diz, não acreditem em nada que eu disse, vamos pesquisar, vamos ver, compartilhar esse conhecimento todo que é maravilhoso, que nos faz expandir a consciência. E eu queria chegar num ponto muito importante da palestra, dessa live, dizer, para quê? Né? Por que existe a reencarnação? Por que a gente tem que reencarnar? Não é? Estou bom aqui, não quero mais voltar, não. Então, eu me debrucei, como eu disse no começo da live, sobre uma outra estrutura, que é o Livro dos Espíritos, que é uma das doutrinas que mais se aprofundou na vida após a morte e reencarnação. Então, eu peguei lá no Livro dos Espíritos uma pergunta, né, que ele é todo cheio de perguntas, e uma resposta aqui. Na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, pergunta assim: qual o fim objetivo com a reencarnação? E a resposta é expiação. Melhoramento progressivo da humanidade, sem este, onde estaria a justiça? Então, é pensar nessa volta para uma melhoria. Assim como se a gente for pensar nas doutrinas antigas, da antiguidade, todas aquelas que vieram apresentando essa melhoria. Trabalhar para ser melhor, para chegar num todo. E pensem comigo, faz sentido, pelo menos do meu ponto de vista, faz sentido nós voltarmos para melhorar. Porque se a gente tem uma vida mais ou menos de 75 anos, vamos dizer assim, e aí eu tenho que alcançar a perfeição desses 75 anos, mesmo com o meu ego exacerbado, a minha vaidade, o meu egoísmo, os caminhos tortuosos que eu faço, fico anos às vezes, perdido, depois retorno para o meu caminho, o caminho reto. Mesmo com toda essa quantidade de sentimentos, eu tenho que chegar lá e ser perfeito. E se eu chegar num local, vamos dizer assim, um local onde está Deus, ou todo, e não for perfeito, esse Deus dizer, não, você não é perfeito. Vai embora, me manda para um lugar onde eu tenha que sofrer por não ter sido perfeito. Pensemos, é esse Criador, esse Deus que nós queremos acreditar, que faz sentido para a gente? Um Deus que nos maltrata, que não nos dá a oportunidade, ou um Deus misericordioso, que nos dá a oportunidade de voltarmos e retornarmos e termos uma oportunidade de melhorarmos. E diz ainda o Livro dos Espíritos que as reencarnações são tantas quantas forem necessárias. Cada um tem o seu tempo e a sua quantidade para chegar num todo maior. Então, pensem comigo. Qual Deus? Qual versão? Não julgando nenhuma versão, dizendo que uma está mais certa, a outra está mais errada. Não existe certo e errado. Mas existe aquela que faz sentido. Então, reflitam comigo. Que Deus vocês querem? Que versão vocês acham que é mais conhecedora? Enfim. Bom, é este o que eu queria passar hoje nessa live. Todo esse caminho da reencarnação durante as eras. Falar sobre o para quê da reencarnação, por que a gente volta para se melhorar, se melhorar, se melhorar. E até a versão da ciência, que é uma coisa que está se tornando muito frequente, a versão da espiritualidade, da ciência, que é a da nova era. E eu quero encerrar. Primeiramente, claro, agradecendo a oportunidade de estar aqui, estar falando em nome de todo o pessoal do CURT, os irmãos, especial Ronaldo pela oportunidade, pelo entusiasmo, os irmãos pela energia, por essa expansão toda. Agradeço demais. Desde que eu entrei no CURT, me transformei de uma forma absurda. Então, só crescimentos, e cada vez melhorando por escolha, E tudo é uma escolha, a gente sempre escolhe, mas refletindo. Quando eu decidi escolher, eu tinha que refletir, pensar sobre que tipo de espiritualidade que eu queria ter, houve uma grande mudança, Enfim. Eu quero encerrar deixando uma frase. Eu, ator, sou diretor, professor de teatro,
homem das artes cênicas, quero deixar uma frase aí de um grande dramaturgo inglês chamado William Shakespeare, muitos devem conhecer. Da frase do texto de Hamlet. Hamlet, para quem não conhece, é um texto, é uma peça de Shakespeare, onde o príncipe da Dinamarca, que é o próprio Hamlet, está com sede de vingança, porque seu pai foi morto. E ele descobre, em dado momento, que a versão da morte do pai é totalmente errada. Foi dito inicialmente que quem matou seu pai foi uma víbora, ele foi picado por uma víbora. E ele tem um contato espiritual com o fantasma do pai dele no texto. E tudo começa a mudar. O pai traz um conhecimento da morte dele, que foi morto pelo próprio irmão. E que o irmão tomou a própria cunhada como esposa. E o pai pedia vingança. E aí, é muito curioso esse texto, leiam, que é maravilhoso, Shakespeare é incrível, enfim. Aí, como disse a Alexandre, ser ou não ser é muito famoso. Ele começa com essas questões. Parece que realmente isso acontece com a gente. Quando a gente começa a ter um contato maior com a espiritualidade, você começa a se questionar, começa a refletir, teve um contato direto com um espírito e começou a mudar o seu ponto de vista. Muitos dizem, o Hamlet começou a ficar louco, e no próprio texto dizem que ele é louco. Mas será que somos loucos ou estamos vendo uma verdade absoluta, chegando a melhorar tudo? Então, o Hamlet traz um pouco desse questionamento. E a frase do texto que eu quero deixar é: há mais mistérios entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. É muito interessante isso, porque, como eu apresentei nessa live, diversas versões, e existem diversos mistérios que a gente não tem certeza. Até o que eu apresentei hoje, como eu falei, questione, não é uma verdade absoluta. Pode ser que daqui a alguns anos surjam novas versões sobre a reencarnação, e a gente tem que estar aberto a ouvir, a refletir e a acolher aquilo que faz sentido. Irmãos, eu vou encerrar. Já agradeci muito, mas não me canso de agradecer a todos que estão aí, a Alexandra, a Jane, a Silvia, todos, a Alex. Gratidão por estarem compartilhando esse momento tão especial comigo. Quero fazer uma prece final. Vamos lá? Todos fechem os olhos comigo. Respirem 3 vezes. Mais uma vez. Quero agradecer ao Criador de tudo que é, por este momento, por esta oportunidade de estar compartilhando todo esse conhecimento, que nós hoje possamos sair mais conscientes do nosso papel, que podemos, através do conhecimento, da sabedoria, também chegar à espiritualidade. A reflexão também é uma forma de nos tornarmos mais espirituais. E tenhamos também a oportunidade de baixar nossas barreiras, julgarmos menos e sermos melhores, para que assim cheguemos a esse todo maior, o Criador antigo. Quero agradecer a presença de todos os seres divinos, de todos aqui que estão junto comigo, de todos os mentores espirituais de curas, de todos os meus mentores, todos daqueles que proporcionaram este momento, que todos hoje tenham uma ótima noite, uma noite de sono agradável, reflexiva, cheia de conhecimento, e que a gente possa conversar no futuro mais profundamente sobre este conhecimento, sobre este tema que é tão grandioso. Com certeza faltaram alguns, algumas versões aí de vários sistemas de crença, mas eu tive que escolher alguns pontos para que a gente traçasse uma trajetória consistente. Espero ter contribuído muito para a vida de todos e a gente possa se encontrar o quanto antes. Eu estou morrendo de saudades de todos, daquele lugar maravilhoso, das pessoas maravilhosas, e nós continuamos nos conectando com a espiritual molecularidade, com o cura, com os seres espirituais e com nós mesmos, de onde estamos. Porque eu acredito que nós, onde estamos, podemos também nos conectar energeticamente, espiritualmente. É só um espaço. O amor, a gratidão está dentro de nós, pode ser expandida para o mundo. Que sejamos cada vez mais
esse ponto de luz, maior conhecimento, reflexão, sabedoria e cura. Gratidão, irmãos. Ótima noite a todos. Muito, muito obrigado.